Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas. Podcast com Lua Barros E Pedro Fonseca. Bora começar? Esse é o primeiro Dilemas no ar. E aí, amor, se apresenta pra esse povo? Eu sou Luanda Barros, mais conhecida como Lua Barros. Na verdade, eu sou Lua desde que eu nasci, então pode me chamar de Lua. Mãe de João, Irene, Tereza e Joaquim. Educadora parental, especialista emocional, casada com Pedro há... Sou péssima com datas. 13 anos. 13 anos. Isso é um dilema já, porque a pessoa lembra, a outra não lembra. Isso pode gerar treta, não? Eu sou Pedro, veja a coincidência, eu também sou pai de João, Irene, Tereza e Joaquim. A gente tá junto há 13 anos. E nesses 13 anos e diante da nossa relação, um dia era bom a gente fazer um programa falando só sobre aquele processo, como a gente se conheceu. O dilema da paquera. O dilema da paquera. O dilema das relações anteriores. Isso é bom, né? É um bom dilema. Tem aquele dilema maravilhoso quando a gente resolveu namorar que você... Que você sumiu? Não, esse também, mas esse dilema a gente pode deixar pra depois. Não, mas era aquele dilema do... eu já sei porque você está namorando com ele. Enfim, a gente vai voltar. É boa. A gente vai voltar com esse assunto. Vocês viram na abertura do podcast, né? A gente falando sobre a definição de dilema. Mas, cara, dilema é um negócio que pode ser muito simples e muito complexo. Então a gente resolveu começar... telefone chamando, uns botam no mudo, outros não, um dilema. Não, então a gente viu que dilema é um negócio muito complexo, né? Na abertura a gente fala sobre essas definições, as definições etimológicas e as traduções que vão sendo feitas. Mas mesmo assim, é um ponto muito complexo, assim, o que é que acontece com casais e nas relações profissionais e nas relações entre os amigos. Tudo é dilema, gente. Dilema tá o tempo todo na vida. Dilema é feito Isa, cantora. Você abre a gaveta de cueca, tá lá, tem um comercial de Isa. Você abre a geladeira, tem Isa. Poxa, mas isso não é um dilema, porque Isa nunca será um dilema. Não. Ela é muito maravilhosa não. pra ser um dilema. Não, a metáfora foi, em todo lugar que você olha tem um dilema, ou seja... tá bom. Sabe? É Isa. Mas se os dilemas forem iguais a Isa, tá ótimo, né? São bons dilemas. A gente consegue administrar sim. Verdade. Mas dilema tem tamanho? Eu acho que tem tamanho. Porque, pensa comigo, tem uma coisa dos dilemas, dessa coisa das diferenças de ver as coisas, os tamanhos dos problemas, né? Você se incomoda se eu deixo a toalha molhada em cima da cama? Jamais. Pois é, eu me incomodo quando você deixa. Quem de nós dois faz isso e deixa a toalha em cima da cama molhada? Eu. Então, esse é um dilema. Lembra daquele... Pequeno. Pequeniníssimo. Esse é um nanodilema. Nanodilema. Inclusive porque você que se incomoda com a toalha molhada em cima da cama, que no caso sou eu posso pegar a sua toalha e colocar estendida no solzinho para ela sacar. Exato. Resolvo o dilema fazendo esse favor para você. Exato. É bom também. É ótimo, acho ótimo. Dilema pequeno pode ser resolvido com essas pequenas delicadezas também, né? Mas tem dilemas grandes que eu acho que são muito difíceis de serem resolvidos. Por exemplo? Questões políticas, eu acho que é um dilema grande. Tá, vamos dividir por etapa, questão política, porque a gente pode falar em relação a casal, que é grave. É grave. A gente pode falar em relação à família, que é sério. Isso. A gente pode falar em relação a vizinhos, que não importa. Não importa. É verdade. Não, mas dentro da relação, eu acho que esse dilema político, ele é um dilema muito grande. Mas tu conhece alguém que ela seja Lula livre e ele seja bolsominion? Conheço. Tu conhece? Conheço. Ainda bem que eu não. Não me apresenta. Conheço. E isso foi um problema. Isso foi um dilema que quase levou eles a se separar. Caralho. É um dilema grande. Veja, esse é um dilema enorme. A gente então entra... esse é um dilema GG. GG, total. Que pede muita inteligência emocional pra conseguir ser resolvido. Ou então não, dane-se a inteligência emocional e assim, você resolve sem discutir o dilema. Putas, mas aí discutir o dilema, não discutir o dilema, essa escolha, já é uma perpetuação do dilema, confere? Porque vai haver outra eleição. Vai haver outra discussão. Tomara, né?
Se Lula quiser. Vai ter outro momento onde isso vai voltar. Esse dilema grande, se esses dilemas grandes, tamanho GG, eles continuam, se perpetuam e etc., será que esses dilemas maiores não são justamente eles que a gente deve parar, sentar e tentar resolver? Mas é porque eu acho que nem sempre vamos lá, tentar organizar esse pensamento. É porque eu acho que a solução, ela não vai passar pela concordância necessariamente. Às vezes a solução é, ok, temos opiniões divergentes e esse dilema tá posto entre nós e é a vida que segue. Vamos tentar se respeitar nessa diferença. O dilema não necessariamente vai se resolver eu tentando te convencer do meu lado, da minha opinião, da minha questão, nem o contrário. Tá, tudo bem, mas veja o caso que você trouxe desses amigos que você tem que eu não tenho, ainda bem, porque a gente tem círculos de amizades também diferentes e eu fico muito feliz com isso. Aí a sua amiga, que é Lula livre, todo dia ela deita na mesma caminha do cara que faz arminha com a mão, do cara que diz que você pode fazer cocô dia sim, dia não, para preservar o meio ambiente, do cara que diz que a terra é plana. Mas e se ele for um bolsominion arrependido? Existe Bolsonaro arrependido? É um dilema. Mas bom, peraí, não vamos entrar tanto nessa questão desse dilema político, porque eu acho que ele não sei se a gente tá pronto ainda. Vamos com calma, vamos esperar os dilemas virem. Tá, então tamanho de dilema. A gente falou do tamanho PP, que foi toalha molhada em cima da cama. Isso. É um dilema. A gente falou de um dilema GG, que é relações conflituosas na política. Exato. O que é um dilema tamanho M, que pode acontecer na vida da gente com mais frequência, assim, e que a gente precisa lidar? Eu acho que a gente lida com um dilema tamanho M lá em casa, que é a questão da alimentação das crianças. Tá, contextualiza pra eu não falar e puxar a sardinha pro meu lado. Tá bom, a gente tem 4 filhos, né, como vocês já sabem, já ouviram. E eu levo essa questão da alimentação mais a sério do que Pedro, e eu me estresso mais com isso do que Pedro. E a gente tem tentado encontrar um caminho do meio nisso, nessa equação, para que isso não seja um dilema, isso não se transforme num dilema GG. Isso se mantenha no dilema M, vai. Acho que P nunca vai ser, mas M ele pode ser. Mas nesse dilema, do ponto de vista do lado de cá, já que a gente está falando que dilemas são pontos de vista distintos e confrontantes ou conflitantes, para ser mais leve, aí tem a maneira de observar, de lidar com aquilo, que também traz um pouco das nossas heranças de como a gente viveu essa relação. Que são as causas dos dilemas. Então, por exemplo, um dia desse a gente se pegou na discussão que era assim, que eu falei para você, mas para mim essa não é uma questão muito grave, porque eu lembro da minha infância, quando eu chegava na casa da minha avó, e era sempre a mesma comida todo dia. Minha mãe é uma péssima cozinheira. Ela não vai ouvir esse podcast, então Tomara vou falar. Vou falar. Minha mãe era uma péssima cozinheira, é até hoje. A especialidade dela é comida fria. E aí, o meu critério... Cara, eu comi rúcula pela primeira vez com 26 anos. Eu vi uma rúcula pela primeira vez com 26 anos. Então, quando eu penso nisso, o que eu fico pensando não é aquele raciocínio do eu sobrevivi, eles vão sobreviver. Mas é que assim, cada fase tem o seu momento de descoberta. Eles não precisam agora comer grão de bico com 2 gotas de óleo essencial de mandaqui, de japutim, de mandarina ocidental. Enfim, eu fico pensando que às vezes essa coisa da alimentação saudável, ela pode estar no meio do caminho. Mas eu acho que você tem toda a razão. Então pronto, o dilema resolvido, amanhã tem hambúrguer no almoço. Não, fala, desculpa. Não, acho que você tem toda a razão. Acho que eu preciso observar isso como processo. E na verdade, essa questão ela diz muito mais sobre mim do que as nossas crianças. E eu estou trabalhando isso na terapia. Estou aqui dividindo meu dilema com você e com todas essas pessoas que vão nos ouvir. Gostei, belo dilema M. Tá, então tamanhos de dilemas a gente tá falando meio que isso. Beleza. Vamos pular de assunto. Assim, o que é que causa isso? O que é que causa os dilemas? Porque você acabou de falar assim, essa questão da alimentação diz mais respeito a mim do que exatamente às crianças. O que é que causa cada dilema na vida das pessoas, das relações, dos casais, nas famílias, entre os amigos, no trabalho? São as crenças, né? Aquilo que você entendeu como verdade, que fala sobre a sua história, de onde você vem, para onde você vai, quem são seus pais, como foi sua infância, como foi sua adolescência, questões da vida adulta. Então eu acho que os dilemas surgem a partir do momento que a gente se apega a verdades absolutas. Outra coisa que eu acho que é causador de dilema, que é as relações por vezes são mais complexas do que eu vou entrar no campo profissional, por exemplo. Imagina que você trabalha numa empresa, seja numa startup ou numa grande corporação e etc. E isso que você acabou de falar, que é
as suas crenças, o lugar de onde você veio, que você abasteceu como as suas verdades, etc e tal, ela está o tempo inteiro sendo confrontada com outras que estão ali do seu lado. Na baia do lado, se a gente estiver falando dessas empresas mais bunda mole, que ainda tem baia, que trata as pessoas como cavalo, isso é um dilema. Seja nas empresas modernas, assim, as startups que têm uma horizontalidade, um jeito de lidar melhor, mesmo assim, isso é confrontado. E aí, às vezes, eu fico pensando que, além disso, eu concordo muito com as coisas das verdades e dos pontos de vista e crenças, mas tem outra coisa que me parece que alimenta isso, que pode ser causador de dilema, que não diz respeito a gente mesmo, mas diz respeito ao ambiente em si. Ambientes mais propícios a causarem certos conflitos, certos problemas nas relações entre as pessoas que trabalham juntas, etc. Se o ambiente ele é um ambiente mais diverso, e aí as pessoas já entendem por natureza que a sociedade é diversa e dentro daquele espaço de trabalho elas têm um recorte assim, me parece que é mais fácil o diálogo antes de que o dilema surja. Perfeito. E acho que a gente se coloca pouquíssimo nesse lugar da diversidade. Né? A gente quer a bolha, a gente mantém a bolha e a gente não percebe, não entende ou se recusa a ver que o mundo é muito diverso. E por ser diverso, a gente tem verdades diferentes, a gente tem crenças diferentes, a gente tem histórias diferentes. Se eu sou colocada nesse ambiente da diversidade desde muito cedo e eu naturalizo as diferenças, eu me disponibilizo a ouvir mais. Pode ser um baita preventivo, né, para essas causas todas que a gente está falando, assim, porque se eu tenho a minha verdade, mas eu estou disposto a ouvir a verdade do outro, só isso já pode ser um jeito de evitar, né? Ou de resolver. Lá na frente, resolver se já foi causado, né? Mas e aí, quais são as consequências desses dilemas? Entrando no outro tópico agora, que é pós-dilema. Estamos na era pós-dilema. Consequências de dilemas. Eu acho que o dilema causa ressentimento, porque você fica nessa tentativa de querer convencer o outro de que a sua opinião é a melhor, é a correta, é a justa. Então, se você não convence o outro, você se ressente. E mágoa. Isso é, nossa senhora, cilada Bino. Né? Não cai nessa. Raiva, né? São consequências desses dilemas não conversados, não trazidos para a mesa. O que mais? Sabe o que eu sinto? Eu fiquei pensando aqui nos dilemas que eu atravessei com determinadas pessoas e tal, de consequências mais drásticas, ou seja, rupturas, né? Depois da mágoa, uma coisa de ruptura. Eu lembro que há 2 anos, não sei se você vai lembrar disso, mas há 2 anos eu fiz um esforço que foi... Eu lembrei de 5 pessoas com quem eu não falava há muito tempo e que a última vez que a gente tinha se encontrado tinha sido uma ruptura, né? Por conta de dilemas. A gente tinha pontos de discordância muito graves. Esses eram tamanho GG, todos eles. E eu disse, eu vou fazer um esforço de entrar em contato com essas pessoas. E entrei em contato com... Era exatamente isso, eram 5 pessoas. E dessas 5, apenas uma dessas pessoas definitivamente não queria me ouvir, não queria falar. Queria deixar claro também que a causa do dilema não fui eu, era a relação, né? Eu não liguei porque eu estava me sentindo culpado. Eu liguei porque eu pensei, porra, será que não tem como superar esse dilema? Mas, na verdade, a causa nunca é um lado só. É muito maluco a gente pensar que nós somos os causadores sempre, ou o outro é o causador sempre, né? É 50% de cada lado, assim. Cada lado tem parte nessa questão do dilema. Tá, mas aí você é escorpiana, eu sou canceriano. Eu acho que a culpa é minha. Eu jamais acho que a culpa é minha. Tá, então achando que a culpa era minha, né? Que é isso, assim, eu liguei. E aí sabe o que foi muito legal? É que dessas 5 pessoas, só uma não queria conversa, o dilema tinha sido muito grave realmente entre nós. A gente era amigo, a gente trabalhou junto, etc e tal. E aí no meu caso, eu quero relatar esse caso que não deu certo, porque os outros 4 que deram certo de verdade. A gente tá aí super conectado novamente. São pessoas que a gente voltou a conviver, pessoas com quem a gente trabalha junto, e isso é muito legal, foi realmente superado. Mas olha só, essa pessoa que o dilema não foi superado, o que é que aconteceu? Do lado de cá, depois de ter feito esse esforço, esse movimento e etc., eu entendi que não havia, era uma percepção minha, que não havia solução para o dilema. Tá. Eu simplesmente deletei a pessoa da minha vida. Acontece também. É uma consequência. Né? E acho que a gente fica preso às vezes a querer esmiuçar e até o final, não, eu vou tentar mais uma vez, eu vou tentar, e às vezes é isso, assim, é um processo de abrir mão de certas pessoas na nossa vida, porque não deu.
E é importante a gente entender esse seu movimento, assim, por que você fez esse movimento? De tentar resgatar essas pessoas que, por conta de dilemas, elas tinham saído da sua vida. Responder essa pergunta acho que é muito importante, porque não pode ser por vaidade é porque você entende que aquilo tá na hora de você baixar a guarda, tá na hora de você rever. Por que a gente faz esses movimentos, né? Por que você fez esse movimento? Esse movimento, ele precisa ser porque você entende que, poxa, o tempo passou, você tá disposto a rever o que você falou, o que o outro falou. Isso é interno. Você não tá esperando exatamente a resposta do outro, né? E aí tudo bem, fica mais fácil de abrir mão dessas pessoas que não topam, que não estão prontas para reverem os dilemas, para solucionarem os dilemas. E aí tudo bem, porque você não faz pelo outro, você faz por você, você faz entendendo que aquilo é importante para você, vai fazer você deitar a cabeça no travesseiro com mais tranquilidade. É, verdade. Bom, como se resolve um dilema? Primeiro entendendo que nem sempre a resolução vai ser isso, vai ser o convencimento, vai ser o acordo. O dilema ele não necessariamente se resolve com um acordo entre as partes envolvidas. O dilema ele se resolve a partir do momento que a gente escolhe respeitar a opinião do outro e não desiste necessariamente, né? Porque às vezes ali naquele momento aquele dilema ele tem um tamanho, ele tem uma dimensão, ele tem uma profundidade, e à medida que o tempo vai passando, que as conversas vão acontecendo, que você vai se disponibilizando a ouvir, aquele dilema ele vai sendo diluído, ele vai diminuindo o tamanho, ele vai passando. Então eu acho que não ir pra batalha, não transformar os dilemas em batalhas. Sim. É um jeito de resolver esses dilemas. Sim. Teve uma hora aqui que a gente falou sobre o diálogo, né? A busca pelo diálogo, ou seja, no momento pós-dilema e tal. Eu sempre acho que essa movimentação ela é muito particular de cada um. Tem aquelas pessoas que são mais abertas a essa busca pelo diálogo depois de um dilema ter acontecido, pessoas que fazem mais esse movimento, mesmo, inclusive, que elas se sintam em determinado momento como causadoras de alguma ruptura e isso ter provocado um dilema maior, por exemplo, mas tem gente que é da sua natureza procurar essas soluções a partir do diálogo. Tem gente que não, e isso não é fulana é melhor que fulana, ou essas diferenças de... Porque pode aparecer gente que seja menos apta ou se movimente menos a ter o impulso de ir atrás do diálogo, mas, veja só, o contrário, se alguém procura esta pessoa para o diálogo, ela que estava quieta, calada e parecia que não queria resolução, na verdade, para ela já está resolvido o dilema. O tempo já fez com que ela cuidasse disso muito bem, dessa cicatriz. E aí, quando essa pessoa foi buscar, entrou no diálogo com ela, ela disse, não, mas para mim está tudo bem agora, o tempo passou, a gente só não está próximo geograficamente, ou telefonicamente, ou telegrammente, mas o fato é que passou. Então, acho que tem distinções nesse modelo que pode ocorrer de resolução desses dilemas, sabe? Eu acho que tem uma coisa que eu acho que o diálogo é o primeiro ponto, talvez. Tem os tempos de vida da gente. E sabe o que eu acho que tem também? As expectativas. Eu acho que é um exercício fundamental nesse processo de resolver dilemas e questões. Qual é a sua expectativa? Cuida dela. Porque só você pode cuidar da sua expectativa. Né? Então, cuida dela. Vai aberto. Vai querendo ouvir. Não vai pra briga, não vai pra batalha. Porque pensar quais são as suas expectativas, eu acho que é um bom jeito de começar a resolver certos dilemas. Isso é bom. Você devia ter me falado isso há 1 ano e pouco, quando me chamaram para fazer um clipe de um artista, e eu estava com a expectativa altíssima, apesar de todas as pessoas que eu perguntava que já tinham trabalhado, diziam assim, rapaz... Sério que tu vai trabalhar com essa pessoa, fazer um clipe pra ela? Rapaz... mas aí a gente tem os momentos, né? Mas o que eu queria dizer eu criei uma expectativa positiva em relação àquilo e não vi ninguém. Sim. Né? Então, na verdade, quando eu vou pensando sobre a resolução, aquele dilema foi irresolvível. E enquanto o dilema acontecia, eu pensava, como é que isso vai se resolver? Eu só lembrava dessas vozes. Ou seja, a minha expectativa foi incapaz de ouvir essas vozes que estavam ali para me dizer assim, rapaz... Mas nesse caso especificamente, a sua vaidade foi maior do que a sua abertura para ouvir os outros. Foi. Isso é um dilema. A vaidade por fazer o trabalho. Sim. Eu queria muito fazer aquele trabalho. Mas isso também cega a gente e pode criar grandes dilemas, né? Pode. Tem algum coach de resolução de dilema? Deve ter, tem coach pra tudo. Tem coach na floresta agora, né? Hakuna Matata.
Tem quem não tenha dilemas? Tem quem não tenha dilemas? Você fala tipo Buda? Somente, né? Não, Buda tem dilemas. Será que é possível não ter dilemas? Será que é possível... Vamos fazer um recorte histórico? Será que na hora que você pega o mapa mundi hoje em dia e você vai olhando para os países e você vê Donald Trump nos Estados Unidos, Boris Johnson na Inglaterra, você vê Angela Merkel se preparando para se despedir ali na Alemanha, você vê os conflitos ainda na Palestina com Israel, quando você vê que a Argentina só agora está se livrando do Macri, podia ter, sei lá, ido atrás do impeachment nos primeiros 6 meses dele, quando a gente se vê agora no momento que o país está, eu fico pensando que esse contexto histórico faz com que mesmo que a gente fuja dos dilemas, eles venham atrás da gente. Sim. Eu acho que é impossível viver sem dilemas porque a gente precisa se questionar das coisas, né? A gente precisa se manter nesse papel de quem questiona. E só isso já gera dilema. E se questionar e questionar o outro também. Porque eu acho que esse processo de questionar as suas verdades, as suas crenças de forma absoluta, ela também transforma o nosso pensamento num pensamento totalitário. E isso não é bom. Então eu não acho que existe uma vida sem dilemas. Mesmo que você fuja para as montanhas, ainda assim você vai ter o dilema, sei lá, relacionado ao que você vai plantar naquela época, se dá ou não dá, se está na época ou se não está. Então, assim, independente do seu contexto social, você vai encarar dilemas. Eu acho que faz parte da vida adulta. Tá, então a sua professora de yoga que medita 6 horas por dia tem dilema? Claro que tem. Acho que essa ilusão de que as pessoas que são da paz, que são do CNV, né, comunicação não violenta, elas não têm dilemas, acho que muito pelo contrário. Eu acho que elas não são bélicas. Tá, vamos lá. Então, as pessoas que escolheram morar lá em Piracanga. Piracanga? Sempre confundo Piracanga com Piracaia. Eu acho que é a mesma coisa. Mas Piracanga, eu acho que é Piracanga. As pessoas foram pra Piracanga, que fazem saudação ao sol todo dia, saudação ao coqueiro, ao tatuí, a saudação à minhoca da goiaba. Essas pessoas também têm dilema. Claro que tem. Tem dilema. Tem dilema. Tá. Mas eu acho que elas vivem uma vida mais leve diante dos dilemas. Que esse é um aprendizado que a gente precisa observar essas pessoas que escolhem essa vida mais... sei nenhum adjetivo para esse tipo de vida. Desacelerada, talvez. Que tá lá entendendo que é importante saudar o sol, saudar o tatuí, saudar né, a vida. Eu acho que tem um aprendizado que é como a gente olha para essa vida, como a gente olha para os dilemas, que tamanho a gente dá para os dilemas. Tá, então meu último personagem, assim, para tirar dúvida se realmente ninguém tem dilema. Então quer dizer que Bradley Cooper tem dilema? Claro que tem, gente. Eu vi que a Lady Gaga tava beijando o Rod dela. Logo não tem problema beijar o Rod. Depende do tipo de relação, né? É verdade. Não, depende do Rod. Se bem que o Rod melhor que Bradley Cooper é um negócio Nossa muito senhora, bizarro. aí tem que casar com esse Rod. Não, junta trisal. Então tá, entendi. Todo mundo tem dilema. Eu acho também que todo mundo tem dilema. Sabe o que eu acho também? Tem um movimento de determinadas pessoas de esconder os dilemas como forma de não se mostrar vulnerável, sabia? Só um segundo, deixa o pessoal aqui do escritório se calar. Porra! A gente grava dentro de um aquário. Estamos embaixo d'água. Essa falsa impressão de que a vida do outro é perfeita, de que a vida do outro, ela não tem dilemas, ela não tem problemas, ela não faz cocô, né? Dia sim, dia não. Dia sim, dia não, segundo o nosso presidente. Mas eu acho que isso adoece a gente. De achar que ninguém tem dilema. E eu acho que isso foi uma coisa que veio muito forte pra gente, né? A rede social tá aí, as pessoas acham que a gente tem uma vida perfeita, 4 filhos incríveis que dormem a noite inteira, que não dão trabalho pra nada, nem pra comer, nem pra sair de casa. Então acho que esse jeito também da gente compartilhar os nossos dilemas de um jeito mais saudável, leve, tranquilo, faz com que as pessoas entendam que essa idealização sobre a vida do outro, ela é nociva. Mas nossos filhos são perfeitos, sim. Não tem dilema lá em casa, não. Eles só dão um chilique na hora de comer quando a gente faz aquela lasanha de berinjela. Fora isso... Bom, mas gente, a gente hoje já falou um bocado sobre nossos dilemas. E a gente quer muito ouvir os dilemas de vocês. É verdade. Será que tem dilema sobrando por aí? Nossa senhora, tem dilema demais sobrando. Vai ser engraçado ouvir os dilemas das outras pessoas. E olha, quem quiser mandar, pode ficar tranquilo que a gente vai chamar, tipo assim, mariposa abandonada. Adoro. Codinomes, assim? Codinomes. Eu escrevia os nomes das linhas de esmalte Colorama, né? Adoro. Era Heleninha Reutemann. Eu adorava. Noite Estrelada. Noite Estrelada tinha também.
Tinha cometa translúcido, eram as cores maravilhosas. Então fiquem tranquilos que a gente vai colocar codinome, é isso? Codinome para preservar as identidades das pessoas que toparem dividirem seus dilemas aqui com a gente. Gosto. Será que vai aparecer dilema parecido, assim, tipo, sabe? Aquele casal em Belém, que vai parecer um pouco com o dilema daquela moça que mora lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, parecido com aqueles 4 que moram na comunidade em Vitória, do Espírito Santo. Será que vai rolar isso, hein? Super vai rolar isso, e a gente vai perceber que alguns dilemas são universais, e a gente não vai mais se sentir tão estranho, sozinho e maluco nos nossos dilemas. Então, por isso que vai ser tão legal. Eu acho que só tem 32 tipos de dilemas no mundo. Então, vamos em frente e vai ser tranquilo. É isso? Como é que faz para as pessoas mandarem os dilemas? Conta aí, por favor, Luanda. Escreve para oi@pedrinhofonseca.com.br ou para luabarros@redeamparo.com.br. Você pode escolher para quem vai mandar, viu? Esse dilema é todo seu. Até a próxima. Até já. Vai ser rápido, né? Um beijo, vai, né, gente? Esse dilema de podcast de 85 minutos, gente, não. Vamos nessa. Beijo pra vocês. Até o próximo Dilemas. Até já. Solta a vinheta, acabou! Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.